Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero compartilhar um vídeo sensacional do Neville Goddard. E o título é Pensando na Quarta Dimensão, a mente carnal e a mente de Cristo. Há duas perspectivas reais sobre o mundo possuída por todos os homens. E os antigos contadores de histórias estavam plenamente conscientes dessas duas perspectivas. Eles chamavam a única a mente carnal e a outra a mente de Cristo. Reconhecemos esses dois centros de pensamentos na declaração. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras para ele. Nem ele pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Para a mente natural, a realidade está confinada ao instante chamado agora. Nesse exato momento, parece conter toda a realidade. Tudo mais é irreal. Para a mente natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. Em outras palavras, meu passado, quando uso a mente natural, é apenas uma imagem de memória das coisas que eram. E para o foco limitado da mente carnal ou natural, o futuro não existe. A mente natural não acredita que poderia revisitar o passado e vê-lo como algo que está presente, algo que é objetivo e concreto para si mesmo, nem acredita que o futuro existe. Para a mente de Cristo, a mente espiritual, que em nossa linguagem chamaremos de foco quadridimensional, passado, presente e futuro da mente natural é um todo presente. Ele absorve todo o conjunto de impressões sensoriais que o homem encontrou, está encontrando e encontrará. A única razão pela qual você e eu estamos funcionando como somos hoje e não estamos cientes da perspectiva maior é simplesmente porque somos criaturas de hábitos e o hábito nos torna totalmente cegos para que o de outra forma deveríamos ver, mas o hábito não é lei. Ele age como se fosse a força mais convincente do mundo, mas não é lei. Podemos criar uma nova abordagem para a vida. Se você e eu passássemos alguns minutos todos os dias retirando nossa atenção da região das sensações e nos concentrando em um estado invisível e permanecendo fiéis a essa contemplação, sentindo a realidade de um estado invisível, nos tornaríamos conscientes deste mundo maior, este mundo dimensionalmente maior. O estado contemplado é agora uma realidade concreta, deslocada no tempo. Hoje à noite, quando nos voltarmos para a nossa Bíblia, você é o juiz de onde você está em seu atual desdobramento. Se animem, que essa também é maravilhosa. Nossa primeira história para este dia é do 5º capítulo do Evangelho de Marcos. Nesse capítulo, há 3 histórias contadas como se fossem experiências separadas dos personagens dominantes. Na primeira história, nos é dito que Jesus encontrou um homem sano, um homem nu que vivia no cemitério e se escondeu atrás dos túmulos. Este homem apelou a Jesus para não expulsar os demônios que o atormentavam. Jesus, porém, disse-lhe: saia do homem, espírito imundo. Assim Jesus expulsou os demônios que eles agora podem destruir a si mesmos. E encontramos este homem pela primeira vez vestido e em sã consciência e sentado aos pés do Mestre. Obteremos o sentido psicológico deste capítulo mudando o nome de Jesus para o da razão iluminada ou do pensamento quadridimensional.
À medida que progredirmos neste capítulo, somos informados de que Jesus agora vem sobre o sumo sacerdote, cujo nome é Jairo. E Jairo, o sumo sacerdote da sinagoga, tem uma filha que está morrendo. Ela tem 12 anos e apela a Jesus para que venha e cure a criança. Jesus consente. E quando ele se dirige para a casa do sumo sacerdote, uma mulher no mercado tocou sua vestimenta. E Jesus, sabendo imediatamente em si mesmo que a virtude havia saído dele, virou-se para todos e disse: Quem tocou em minhas vestes? A mulher que foi curada tinha uma hemorragia por 12 anos. Ela confessou que havia tocado nele e disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto ele continua em direção ao lar, o sumo sacerdote lhe é dito que a criança está morta e não há necessidade de ir curá-la. Ela não está, mas dormindo, mas agora está morta. Logo que Jesus ouviu a palavra que foi dita, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E quando ele chegou, disse-lhes: Por que fazeis este alvoroço e choram? A menina não está morta, mas dorme. Com isso, toda a multidão zombou e riu, mas Jesus, fechando as portas contra a multidão zombeteira, levou consigo para a casa de Jairo seus discípulos, o pai e a mãe da criança morta. Eles entraram na sala onde a menina estava deitada e tomou a menina pela mão e disse-lhe: Menina, te digo, levanta-te. Desse sono profundo, ela acordou, levantou-se e andou, e o sumo sacerdote e todos os outros ficaram atônitos. E ele mudou diretamente e mandou que nenhum homem deveria saber disso. E ele ordenou algo que lhe fosse dado para a menina comer. Você mesmo é essa pessoa que foram citada no capítulo 5 de Marcos. Você mesmo são essas pessoas que foram citadas no capítulo 5 de Marcos. Então vamos lá. Um cemitério é para um propósito, é simplesmente um registro dos mortos. Você está vivendo no passado? Reflita que continuaremos os estudos. Se você está vivendo no passado, entre os mortos, seus preconceitos, suas superstições e suas falsas crenças que você mantém vivas são as lápides atrás das quais você se esconde. Se você se recusa a deixá-los ir, você está tão louco quanto o homem louco da Bíblia que implorou com a razão iluminada para não expulsá-los. Não há diferença, mas a razão iluminada é incapaz de proteger o preconceito e a superstição contra as incursões da razão. Não há homem neste mundo que tenha preconceito, independentemente da natureza do preconceito, que possa sustentá-lo à luz da razão. Diga-me que você é contra uma certa nação, uma certa raça, um certo ismo, um certo qualquer coisa. Eu não me importo com que você não pode expor a sua crença à luz da razão e vivê-la. Para que possas ser mantido vivo em seu mundo, você deve escondê-lo da razão. Você não pode analisá-lo à luz da razão e vivê-lo. Quando esse foco quadridimensional vem e mostra uma nova abordagem à vida, é expulsa de sua mente todas as coisas que o atormentaram. Você então é purificado e vestido em sua mente certa. E você se senta ao pé da compreensão, chamado aos pés do Mestre. Agora vestido em seu juízo perfeito, você pode ressuscitar dos mortos. O que morreu? A criança na história não é uma criança. A criança é a sua ambição.
o seu desejo, os sonhos não realizados do seu coração. Esta é a criança alojada na mente do homem. Pois, como afirmei antes, todo o drama da Bíblia é psicológico. A Bíblia não tem nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu, ou a qualquer evento que tenha ocorrido na Terra. Todas as histórias da Bíblia se desdobram nas mentes do homem individual. Nesta história, Jesus é o intelecto despertado do homem. Quando sua mente funciona fora do alcance de seus sentidos atuais, quando sua mente é curada de todas as limitações anteriores, você não é mais o homem insano, mas você é essa presença personificada como Jesus, o poder que pode ressuscitar os anseios do coração do homem. Você é agora a mulher com a questão da hemorragia. O que é essa questão do fluxo de sangue? Um útero sangrando não é um útero produtivo. Ela tinha isso por 12 anos. Ela era incapaz de conceber. Ela não podia dar forma ao seu desejo por causa da questão do sangue. É dito que sua fé a fechou. Quando o útero se fecha, pode dar forma a semente ou ideia. À medida que sua mente é purificada do seu antigo conceito do eu, você assume que é o que quer ser e, permanecendo fiel a essa posição, dá forma à sua suposição ou ressuscita seu filho. Você é a mulher limpa da questão do fluxo de sangue e você se move em direção à casa da criança morta. A criança, ou o estado que você desejou, é agora o seu conceito fixo de si mesmo. Mas agora, tendo assumido que eu sou o que antes desejava ser, não posso continuar desejando o que eu sou consciente de ser. Então, eu não discuto com isso. Não falo com ninguém sobre o que eu sou. É tão óbvio para mim que eu sou o que eu queria ser que andasse como se estivesse, andando como se eu fosse o que antes eu queria ser. Meu mundo de foco limitado não vê e acha que não desejo mais. A criança está morta dentro do mundo deles, mas eu conheço a lei, digo, a criança não está morta. A criança não está morta, ela apenas dorme. Eu agora desperto, eu por minha suposição, desperto e faço visível em meu mundo o que eu suponho. Para suposições, se sustentadas, invariavelmente despertam o que elas afirmam. Eu fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Eu simplesmente excluo completamente tudo o que meus sentidos revelam e nego a evidência dos meus sentidos. Suspendo a razão limitada do homem natural e passo nessa afirmação ousada de que sou o que meus sentidos negam. Com a porta dos meus sentidos fechada, o que eu levo para esse estado disciplinado? Eu não aceito ninguém nesse estado, a não ser os pais da criança e meus discípulos. Eu fecho a porta contra a multidão zombeteira e sorridente. Eu não procuro mais confirmação. Eu nego completamente a evidência dos meus sentidos que zombam da minha suposição e não discuto com os outros se a minha suposição é possível ou não. Quem são os pais? Descobrimos que o pai e mãe de toda a criação é o homem que sou amado. A consciência do homem é Deus. Eu estou consciente do estado. Eu sou mãe e pai de todas as minhas ideias e minha mente permanece fiel a esse novo conceito do eu. Minha mente é disciplinada e levo para esse estado os discípulos e eu excluo desse estado tudo que possa negá-lo. Agora a criança sem a ajuda de um homem é ressuscitada.
A condição que eu desejava e assumia que eu tinha torna-se objetificada dentro do meu mundo e testemunha o poder da minha suposição. Você é o juiz, não posso julgar você. Você está vivendo agora no passado morto ou está vivendo como a mulher cujo problema de sangue foi estancado? Você poderia realmente me responder se eu fizesse a pergunta: você acredita agora que você, sem a ajuda de outro, só precisa assumir que você é o que você quer ser, para tornar essa suposição real dentro do seu mundo? Ou você acredita que você deve primeiro cumprir uma certa condição imposta a você pelo passado? Que você deve ser uma certa ordem ou uma certa coisa? Eu não estou sendo crítico de certas igrejas ou grupos, mas há aqueles que acreditam em alguém fora de sua igreja ou grupo. Esse ainda não está salvo. Eu nasci protestante. Você fala com um protestante? Há apenas um cristão, um protestante. Você fala com um católico, porque não há nada no mundo que seja cristão, mas católico. Você fala com um judeu, e os cristãos são pagãos, e os judeus são os escolhidos. Você fala com maometano, judeus e cristãos são infiéis. Você fala com outra pessoa e todos esses são intocáveis. Não importa para quem você fala, eles são sempre os escolhidos. Se você acredita que deve ser um desses para ser salvo, você ainda é um homem sano, que se esconde por trás dessas superstições e desses preconceitos do passado, e está implorando para não ser purificado. Alguns de vocês me dizem: não me peça para desistir da minha crença em Jesus, o homem, ou em Moisés, o homem, ou em Pedro, o homem. Quando você me pede para desistir da minha crença nesses personagens, você está pedindo demais. Deixe-me essas crenças porque elas me confortam. Eu posso acreditar que eles viveram na Terra e ainda seguir sua interpretação psicológica de suas histórias. Eu digo: saia do passado morto. Saia daquele cemitério e caminhe, sabendo que você e seu pai são um. E seu pai, que os homens chamam de Deus, é a sua própria consciência. Essa é a única lei criativa do mundo. Do que você está consciente de ser? Embora você não consiga enxergar seu objetivo com foco limitado de sua mente tridimensional, você é agora aquilo que você supõe que é. Ande nessa suposição e permaneça fiel a ela. O tempo nessa dimensão de seu ser devagar e você pode. O tempo nessa dimensão de seu ser bate devagar e você pode, mesmo depois de objetivar sua suposição, lembrar que houve um tempo em que essa realidade presente era apenas uma atitude mental. Devido à lentidão da batida do tempo, muitas vezes você não consegue ver a relação entre a natureza interior e o mundo exterior que testemunha isso. Você é o juiz da posição que você ocupa agora neste 5º capítulo de Marcos. Você está ressuscitando a criança morta? Você ainda precisa ter o útero da sua mente fechado? Ainda está funcionando e, portanto, não pode ser fértil? Você é agora o homem insano que vive no passado? Só você pode ser o juiz e responder a essas perguntas. Agora nós voltamos para a história no capítulo 5 do Evangelho de João. Isso mostrará a você como os antigos contadores de histórias contaram sobre as duas perspectivas distintas deste mundo
o foco tridimensional limitado e o outro o foco quadridimensional. Esta história fala de um homem potente que é rapidamente curado. Jesus chega a um lugar chamado Betsaida, que por definição significa a casa dos 5 pórticos. Nesses 5 pórticos há numerosas pessoas impotentes, coxas, cegas, paradas, murchas e outras. A tradição dizia que em certas estações do ano, um anjo descia e perturbava o tanque que ficava perto desses 5 pórticos. Quando o anjo perturbou o tanque, o primeiro sempre era curado, mas apenas o primeiro, não o segundo. Jesus, vendo o homem coxo do ventre de sua mãe, disse-lhe: "Você quer ser curado?" O homem impotente respondeu-lhe: "Senhor, não tem ninguém para me ajudar quando a água se move para me colocar no tanque. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim." Disse-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem foi curado e tomou a sua cama e andou, e no mesmo dia era o sábado. Você leu esta história e você acha que algum homem estranho que possuía poder miraculoso, de repente diria ao homem coxo: "Levanta e anda"? Posso repetir incansavelmente que a história, mesmo quando introduz inumeráveis individualidades, ocorre dentro da mente individual de cada homem. O tanque é a sua consciência. O anjo é uma ideia, chamada o mensageiro de Deus. Consciência sendo Deus, quando você tem uma ideia, você está entretendo um anjo. No minuto em que você estiver consciente de um desejo, seu tanque foi perturbado. O desejo perturba a mente do homem. Querer algo é ser perturbado. No exato momento em que você tem uma ambição ou um objetivo claramente definido, o tanque foi perturbado pelo anjo, que era o desejo. Você é informado de que o primeiro no tanque perturbado é sempre curado. Meus companheiros mais próximos neste mundo, minha esposa e filhinha, são para mim quando eu me dirijo a elas. Segundo, preciso falar com minha esposa como você é. Preciso falar com alguém, não importa quão próximo eles estejam, como você é. E depois disso a terceira pessoa, ele é. Há apenas uma pessoa neste mundo com quem eu posso usar a primeira pessoa presente, e isso é auto. Eu sou pode ser dito apenas de mim mesmo, não pode ser dito de outro. Portanto, quando estou consciente de algum desejo que quero ser, mas aparentemente não sou, o tanque está sendo perturbado. Quem pode entrar naquele tanque antes de mim? Eu sozinho possuo o poder da primeira pessoa. Eu sou aquilo que quero ser. Exceto que acredito que eu sou o que eu quero ser, permaneço como antigamente era e morro nessa limitação. Nessa história, você não precisa de nenhum homem para colocá-lo no tanque, pois sua consciência é perturbada pelo desejo. Tudo o que você precisa fazer é supor que você já é o que antes queria ser, e você está nele, e nenhum homem pode entrar antes de você. Que homem pode entrar antes de você quando você se torna consciente de ser aquilo que você quer ser? Ninguém pode estar diante de você quando você sozinho possui o poder de dizer eu sou. Estas são as duas perspectivas. Você é agora o que seus sentidos negariam. Você é corajoso o suficiente para assumir que você já é o que você quer ser? Se você se atreve a assumir que já é o que a sua razão e seus sentidos agora negam, então você está na piscina e sem a ajuda de um homem, você também se levantará, tomará sua cama e caminhará. Nos é dito que aconteceu no sábado.
O sábado é apenas a sensação mística de quietude. Quando você não está preocupado, quando não está ansioso, quando não está procurando resultados, sabendo que os sinais seguem e não precedem. O sábado é o dia da quietude em que não há trabalho. Quando você não está trabalhando para fazer isso, você está no sábado. Quando você não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros, quando você anda como se tivesse, você não pode levantar um dedo para fazê-lo. Você está no sábado. Eu não posso estar preocupado com o que será, e ainda digo que estou consciente de ser. Se estou consciente de ser livre, seguro, saudável e feliz, sustento esses estados de consciência sem esforço ou trabalho de minha parte. Portanto, eu estou no sábado, e porque era sábado, ele se levantou e andou. Você está no sábado? Nessa próxima história é do 4º capítulo do Evangelho de João, e é uma história que você ouviu uma e outra vez. Jesus vem ao poço e há uma mulher chamada Mulher de Samaria. Ele disse a ela: "Dê-me de beber." Então disse a mulher de Samaria: "Como és tu, sendo judeu, que bebes de mim, que sou mulher de Samaria?" Porque os judeus não têm negócio com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu terias pedido dele e ele te daria água viva." A mulher, vendo que não tem nada para extrair a água, e conhecendo bem o poço, diz: "Tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele mesmo e seus filhos e seu gado?" Respondeu-lhe Jesus: "Aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." Então ele diz a ela tudo sobre si mesma e pede para ir falar para o marido. Ela respondeu e disse: "Eu não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Disseste bem, não tenho marido, porque tens 5 maridos, e aquele que agora tens não é teu marido." A mulher, sabendo que isso é verdade, entra no mercado e diz ao outro: "Eu conheci o Messias." Eles perguntam a ela: "Como você sabe que conheceu o Messias?" "Porque ele me contou todas as coisas que eu já fiz." Ela responde. Aqui está um foco que abrange todo o passado, pelo menos, e diz agora sobre o futuro. Continuando com a história, os discípulos vêm a Jesus e dizem: "Mestre, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho comida para comer de que não sabeis." Quando eles falam de uma colheita em 4 meses, Jesus responde: "Não dizei vós que ainda há 4 meses e depois vem a ceifa? Eis que te digo: levanta os teus olhos e vê os campos, porque já estão brancos para colher." Ele vê coisas que as pessoas esperam por 4 meses ou esperam por 4 anos. Ele os vê agora em um mundo dimensionalmente maior, existindo agora, acontecendo agora. Vamos voltar para a primeira parte da história. Então, como disse, vamos voltar para a primeira parte da história. A mulher de Samaria é o tridimensional de você, e Jesus no poço é a sua 4ª dimensão. O argumento começa entre o que você quer que seja e qual a razão lhe diz que você é. Quanto maior você diz que, se você ousasse assumir que você já é o que você quer ser, você se tornaria. Quanto menor, com seu foco limitado, diz a você: por que você não tem um balde, você não tem uma corda e um poço profundo? Você poderia alcançar a profundidade desse estado sem os meios para esse fim?
Você responde e diz: se você soubesse quem lhe pede água para beber, você perguntaria a ele? Se você soubesse o que em si mesmo está incitando sobre você a personificação do estado que você agora busca, você suspenderia a sua pequena visão e o deixaria fazer por você. Então ele diz que você tem 5 maridos e nega, mas ele sabe muito melhor que você que seus 5 sentidos impregnam você de manhã, tarde, à noite com suas limitações. Eles dizem a você que hoje vai suportar a noite, ou amanhã e os dias que virão, pois seus 5 sentidos agem como 5 maridos que constantemente impregnam sua consciência, que é o grande ventre de Deus, e de manhã, tarde e noite eles sugerem a você e ditam a você aquilo que você deve aceitar como verdadeiro. Ele diz: aquele que você gostaria de ter como seu marido não é seu marido. Em outras palavras, o 6º sentido ainda não impregnou. O que você gostaria de ser é negado por esses 5 sentidos, e eles detêm o poder. Eles ditam que você aceitará como verdadeiro. O que você gostaria de aceitar ainda não penetrou em sua mente e impregnou sua mente com sua realidade. Aquele a quem você chama marido não é realmente seu marido. Você não está ostentando sua semelhança. Carregar a imagem é a prova de que você é sua esposa. Pelo menos você o conhece intimamente. Você não está tendo a semelhança do 6º. Você está apenas carregando a semelhança dos 5. Então um se vira para mim e me diz tudo que eu já conheci. Volto os olhos da minha mente e a razão me diz que durante toda a minha vida sempre aceitei as limitações dos meus sentidos. Sempre os vi como fatos. E manhã, tarde e noite nasci testemunha dessa aceitação. O homem é um ser psicológico, um pensador. Não é o que alimenta fisicamente, mas o que alimenta mentalmente que ele se torna. Nós nos tornamos a incorporação daquilo que nós mentalmente nos alimentamos. Agora esses patos não podiam ser alimentados com milho pela manhã e peixe à tarde e outra coisa à noite. Tinha que ser uma mudança completa na dieta. No nosso caso, não podemos ter um pouco de meditação pela manhã, amaldiçoar ao meio-dia e fazer outra coisa à noite. Temos que fazer uma dieta mental por uma semana, devemos mudar completamente a nossa alimentação mental. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum elogio, pense nessas coisas. Como um homem pensa em seu coração, ele também é. Se eu pudesse agora destacar o tipo de comida mental que eu quero expressar dentro do meu mundo e banquetear-me com isso, eu me tornaria isso. Deixe-me dizer por que estou fazendo o que estou fazendo hoje. Foi em 1933, na cidade de Nova York, e meu velho amigo Abdullah, com quem estudei hebraico por 5 anos, foi realmente o começo do consumo de todas as minhas superstições. Quando fui até ele, estava cheio de superstições. Eu não podia comer carne, não podia comer peixe, não podia comer frango, não podia comer nenhuma dessas coisas que vivia no mundo. Não bebia, não fumava, estava fazendo um tremendo esforço para viver uma vida celibatária. Abdullah me disse: eu não vou dizer a você, você é louco, Neville, mas você sabe. Todas essas coisas são estúpidas. Mas eu não podia acreditar que elas eram estúpidas. Então, seja livre.
Em novembro de 1933, despedi-me de meus pais na cidade de Nova York, quando eles navegavam para Barbados. Eu estive neste país 12 anos, sem desejo de ver Barbados. Eu não tive sucesso e tinha vergonha de ir para casa para os membros bem-sucedidos da minha família. Depois de 12 anos na América, eu fui uma falha aos meus próprios olhos. Eu estava no teatro e ganhei dinheiro um ano e gastei no mês seguinte. Eu não era o que chamaria pelos padrões deles, nem pela minha pessoa de sucesso. Lembre-se quando eu disse adeus aos meus pais em novembro, eu não tinha vontade de ir para Barbados. O navio arrancou e quando subi a rua, algo me deixou com vontade de ir a Barbados. Era o ano de 1933 e eu estava desempregado e não tinha lugar para ir, exceto um pequeno quarto na estrada 75. Fui direto ao meu velho amigo Abdullah e disse-lhe: Abi, o sentimento mais estranho está me possuindo. Pela primeira vez em 12 anos, quero ir a Barbados. Se você quiser ir para Neville... Você foi embora? E ele respondeu: essa foi uma linguagem muito estranha para mim. Estou em Nova York, na rua 72, e ele me diz que eu fui a Barbados. Eu disse a ele: o que você quer dizer com eu fui, Abdullah? Se você quiser ir para Barbados, Neville, você foi, ele respondeu. Essa foi uma linguagem muito estranha para mim. Estou em Nova York, na rua 75, e ele me diz que eu fui a Barbados. Eu disse a ele: o que você quer dizer com que eu fui, Abdullah? Ele disse: você realmente quer ir? Ele disse: você realmente quer ir? Eu respondi: sim. Ele então me disse: ao passar por esta porta, agora você não está andando mais na rua 75. Está andando em ruas ladeadas de palmeiras, ruas margeadas por coqueiros. Este é Barbados. Não me pergunte como você está indo. Você está em Barbados. Você não diz como, quando. Você está lá. Você está aí. Agora você anda como se estivesse lá. Saí da casa dele em transe. Eu estou em Barbados. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, nem estou bem vestido. E ainda assim estou em Barbados. Ele não é do tipo de pessoa com quem você argumentaria. Não, Abdullah. 2 semanas depois, eu não estava mais perto do meu objetivo do que no dia em que lhe disse que queria ir para Barbados. Eu disse para ele: Abi, confio em você implicitamente, mas aqui está uma vez que não consigo ver como isso vai funcionar. Eu não tenho um centavo para a minha jornada, comecei a explicar. Você sabe o que ele fez? Ele era tão negro quanto o haste de espada, meu velho amigo Abdullah, com a cabeça de turbante. Então eu estava sentado em sua sala de estar, ele se levantou da cadeira e foi em direção ao seu escritório e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo. Quando ele entrou pela porta, ele disse para mim: eu disse tudo o que eu tinha a dizer. Bem, você já está em Barbados. No dia 3 de dezembro, fiquei diante de Abdullah e disse novamente que não estava mais perto da minha viagem. E ele repetiu sua declaração: você está em Barbados. O último navio a navegar para Barbados, que me levaria até lá porque eu queria ir, que seria para o Natal, navegou ao meio-dia de 6 de dezembro, o velho Nerissa. Na manhã de 4 de dezembro, não tendo emprego, não tendo lugar para ir, dormi até a tarde. Dormi até a tarde. Quando me levantei, havia uma carta do correio aéreo de Barbados embaixo da minha porta. Quando abri a carta, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. Eu peguei e foi o projeto de $50. A carta era do meu irmão Vitor e dizia: eu não estou pedindo para você vir, Neville. Isso é um comando.
Nós nunca tivemos o Natal quando todos os membros da nossa família estavam presentes ao mesmo tempo. Esse Natal poderia ser feito se você viesse. Meu irmão mais velho, Cecil, saiu de casa antes que o mais novo nascesse e em seguida começamos a mudar de casa em momentos diferentes, de modo que nunca na história de nossa família estivemos todos ao mesmo tempo. A carta continuou. Você não está trabalhando e eu sei que não há razão para você não vir. Então você deve estar aqui antes do Natal. O valor de $50 é para comprar algumas camisas ou um par de sapatos que você possa precisar na viagem. Você não precisará de dicas. Use a barra se estiver bebendo. Vou encontrar o navio e pagar todas as suas gorjetas e despesas incorridas. Liguei a Furnace White Co. na cidade de Nova York e pedi que emitisse o ingresso quando você comparecesse ao escritório. Os $50 são simplesmente para comprar alguns pequenos itens essenciais. Você pode assinar como quiser a bordo do navio. Eu vou atender e cuidar de todas as obrigações. Fui até a Furnace White Co. com a minha carta e deixei-os ler e eles disseram: recebemos o cabo Mr. Goddard, mas infelizmente não temos mais espaço na vela de 6 de dezembro. A única coisa disponível é a terceira classe entre Nova York e St. Thomas. Quando chegamos a St. Thomas, temos alguns passageiros que estão saindo. Você pode então andar na primeira classe de St. Thomas para Barbados. Mas entre Nova York e St. Thomas você deve ir de terceira classe, embora você possa ter os privilégios da primeira sala de jantar da classe e andar pelos decks da primeira classe. Eu disse, vou pegar. Voltei para o meu amigo Abdullah na tarde de 4 de dezembro e disse, funcionou como um sonho. Eu disse a ele que tinha pensado que ele seria feliz. Você sabe o que ele me disse? Ele disse, quem disse que você está indo de terceira classe? Eu te vi em Barbados, o homem que você é, indo para a terceira classe? Você está em Barbados e você foi lá na primeira classe. Eu não tive um momento para vê-lo novamente antes de navegar ao meio-dia do dia 6 de dezembro. Quando cheguei ao cais com meu passaporte e meus documentos para embarcar naquele navio, o agente me disse, temos boas notícias para você, Sr. Goddard. Hoje um cancelamento e você está indo na primeira classe. Abdullah me ensinou a importância de permanecer fiel a uma ideia e não comprometer. Eu vacilei, mas ele permaneceu fiel à sua suposição de que eu estava em Barbados e viajara na primeira classe. E você, continua firme no seu ideal? Agora voltemos ao significado de nossas duas histórias da Bíblia. O poço é profundo e você não tem balde, você não tem uma corda. São 4 meses para a colheita e Jesus diz, eu tenho o alimento que você não conhece, eu sou o pão do céu. Deleite-se com a ideia, identifique-se com a ideia como se você já fosse esse estado corporificado. Ande na sua posição de que você é o que você quer ser. Se você se deleitar e permanecer fiel a essa ideia, a essa dieta mental, você irá cristalizá-la, você se tornará neste mundo. Quando voltei a Nova York em 1934, depois de 3 meses celestes em Barbados, bebi, fumei e fiz tudo que não fazia há anos. Eu me lembrei do que Abdullah me disse. Depois de provar essa lei, você se tornará normal, Neville. Você sairá daquele cemitério, sairá daquele passado morto, onde pensa estar sendo santo, por tudo que você está realmente fazendo. Você sabe, você está sendo tão bom, Neville. Você é bom para nada. Voltei a andar nesta terra, uma pessoa completamente transformada. A partir daquele dia, em fevereiro de 1934, comecei a viver mais e mais. Não posso dizer honestamente que sempre consegui,
Meus muitos erros neste mundo, meus muitos fracassos me condenariam se eu não lhe dissesse que dominei completamente os movimentos de minha atenção, que posso permanecer sempre fiel à ideia que desejo incorporar. Mas posso dizer, como um antigo mestre, embora pareça ter falhado no passado, prossigo e esforço dia após dia para me tornar tudo aquilo que quero incorporar neste mundo. Suspenda o julgamento, recuse-se a aceitar o que a razão e os sentidos ditam agora. E se você permanecer fiel à nova dieta, você se tornará a corporificação do ideal ao qual você permanecerá fiel. Se há algum lugar no mundo que é diferente da minha pequena ilha de Barbados, é a cidade de Nova York. Em Barbados, o edifício mais alto é de 3 andares e as ruas estão repletas de palmeiras e coqueiros e todo tipos tropicais, de coisas tropicais. Em Nova York, você deve ir a um parque para encontrar uma árvore. No entanto, tive que andar pelas ruas de Nova York como se andasse pelas ruas de Barbados. Para a imaginação, todas as coisas são possíveis. Eu andei sentindo que estava realmente andando pelas ruas de Barbados. E nessa suposição, eu quase podia sentir o cheiro das pistas cobertas de coco. Comecei a criar em minha mente a atmosfera que encontraria fisicamente se estivesse em Barbados. Como permaneci fiel a essa suposição? Alguém cancelou a passagem e eu a recebi. Meu irmão em Barbados, que nunca pensou em minha vida voltar para casa, tem o impulso de me escrever uma carta estranha. Ele nunca ditou para mim, mas desta vez ele ditou, e pensou ele, originou a ideia da minha visita. Fui para casa e passei 3 meses celestiais. Retornei à primeira classe e trouxe de volta uma quantia em dinheiro no bolso, um presente. Minha viagem, se tivesse pago, teria sido de $3.000, mas isso sem um centavo no bolso. Fiz isso sem um centavo no bolso. Eu tenho a maneira que vós não conheceis. Meus caminhos são quase incompreensíveis. Eu, dimensionalmente maior, tomou minha suposição como um comando e influenciou o comportamento de meu irmão para escrever aquela carta. Influenciou o comportamento de alguém para cancelar a passagem da primeira classe. E fez todas as coisas necessárias que tenderiam para a produção da ideia com que eu fui identificado. Eu fui identificado com a sensação de estar lá. Dormi como se estivesse ali e todo o comportamento do homem foi moldado em harmonia com a minha suposição. Não precisei até a Ferney White Co. e pedi-lhes uma passagem, pedindo-lhes para cancelar, alguém que tivesse reservado a primeira classe. Não precisei escrever para o meu irmão e pedir-lhe que mandasse dinheiro ou me comprasse uma passagem. Ele pensou e ele originou o ato. Na verdade, até hoje, ele acredita que seja iniciado o desejo de me levar para casa. Meu velho amigo Abdullah simplesmente me disse: você está em Barbados, Neville. Você quer estar lá? Onde quer que você esteja, aí está você. Viva como se você fosse o que você quer ser. E você será. Estas são as 2 perspectivas no mundo possuído por todo homem. Eu não quero saber quem és tu. Todo filho nascido de mulher, independentemente da raça, nação ou credo, possui 2 perspectivas distintas sobre o mundo. Você é ou o homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para você, no foco natural, elas são loucuras para você. Ou você é o homem espiritual que percebe as coisas fora das limitações de seus sentidos, porque todas as coisas são agora realidades em um mundo dimensionalmente maior. Não há necessidade de esperar 4 meses para colher. Você é a mulher de Samaria ou Jesus no poço.
Você é o homem que espera nos 5 pórticos pela perturbação e por alguém para empurrá-lo, ou você é aquele que pode comandar a si mesmo para se levantar e andar, apesar dos outros que esperam? Você é o homem atrás das lápides no cemitério, esperando e implorando para não estar limpo, porque você não quer ser purificado de seus preconceitos? Uma das coisas mais difíceis para o homem desistir são suas superstições, seu preconceito. Ele se agarra a estes como sendo tesouro dos tesouros. Quando você se torna limpo e você é livre, então o útero, sua própria mente, é automaticamente curada. Torna-se o terreno preparado para onde sementes, seus desejos podem criar raízes e crescer em manifestação. A criança que você agora carrega em seu coração é o seu objetivo atual. Seu desejo atual é uma criança que é como se estivesse doente. Se você assumir que agora é o que gostaria de ser, a criança por um momento se torna morta porque não há mais distúrbios. Você não pode ser perturbado quando sente que é o que quer ser, porque se acha que é o que queria ser, está satisfeito com essa suposição. Para outros que julgam superficialmente você por parecer não mais desejar, então para eles o desejo ou a menina estão mortos. Eles acham que você perdeu sua ambição porque você não discute mais a sua ambição secreta. Você se ajustou completamente à ideia. Você assumiu que você é o que você quer ser. Você sabe, ela não está morta, só dorme, e eu vou despertá-la. Eu ando na suposição de que eu sou, e enquanto eu ando, eu silenciosamente a desperto. Então, quando ela acordar, eu farei a coisa normal e natural, e darei a ela para comer. Não vou me gabar e dizer aos outros que simplesmente não vou contar a ninguém. Eu alimento esse estado que agora gosto com a minha atenção. Eu mantenho vivo dentro do meu mundo, ficando atento a ele. Coisas que eu não estou atento para desaparecer e murchar dentro do meu mundo, independentemente do que eles são. Eles não nascem e permanecem sem alimento. Eu lhe dei a luz pelo fato de que me tornei consciente de ser eles. Quando eu os incorporo dentro do meu mundo, isso não é o fim, esse é o começo. Agora eu sou uma mãe que deve manter vivo esse estado por estar atento a isso. No dia em que não estou atento, retirarei meu leite dele e ele desaparecerá do meu mundo, à medida que me torno atento a alguma outra em meu mundo. Você pode estar atento às limitações e alimentá-las e torná-las montanhas, ou você pode estar atento aos seus desejos, mas para ficar atento você deve assumir que você já é aquilo que queria ser. Embora hoje falemos de um enfoque tridimensional e quadridimensional, não penseis nem por um momento que esses antigos mestres não estavam plenamente conscientes desses 2 centros distintos de pensamentos nas mentes de todos os homens. Eles personificaram esses 2 e tentaram mostrar ao homem que a única coisa que o rouba do homem, que ele poderia ser, é o hábito. Embora não seja lei, todo psicólogo lhe dirá que o hábito é a força mais inibidora do mundo. Ele restringe completamente o homem e o liga e o deixa totalmente cego para o que ele de outra forma deveria ser. Comece agora a mentalmente ver e sentir a si mesmo como aquilo que você quer ser e banqueteie-se com aquela sensação de manhã, tarde e noite. Eu vasculhei a Bíblia por intervalo de tempo maior que 3 dias e não a encontrei. Respondeu-lhe Jesus: destrói este templo e em 3 dias erguer-me-ei. Prepara seus alimentos, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão para entrar para possuir a terra que o Senhor te deu e que te dá para possuí-la. Se eu pudesse saturar completamente minha mente com uma sensação e andar como já fosse um fato, eu estou comprometido. E não posso encontrar nenhuma negação disto neste grande livro. Que eu não preciso mais do que uma dieta de 3 dias se eu permanecer fiel a ela.
mas devo ser honesto sobre isso. Se eu mudar minha dieta no decorrer do dia, estendo intervalo de tempo. Mas como eu sei sobre o intervalo? Você mesmo determina o intervalo. Temos hoje em nosso mundo moderno uma pequena palavra que confunde a maioria de nós. Eu sei que me confundi até cavar mais fundo. A palavra é ação. A ação é supostamente a coisa mais fundamental do mundo. Não é um átomo que é a mais fundamental. Não é a parte de um átomo como um elétron que é a mais fundamental que isso. Eles chamam isso de unidade quadridimensional. A coisa mais fundamental do mundo é a ação. Você pergunta, o que é ação? Nossos físicos nos dizem que é energia multiplicada pelo tempo. Nós tornamos mais confusos e dizemos, energia multiplicada pelo tempo, o que isso significa? Eles respondem, não há resposta para o estímulo, não importa qual intenso seja o estímulo, a menos que ele perdure por certo período de tempo. Deve haver uma resistência mínima ao estímulo ou não há resposta. Por outro lado, não há resposta ao tempo, a menos que haja um grau mínimo de intensidade. Hoje, a coisa mais fundamental do mundo é chamada de ação, ou simplesmente energia multiplicada pelo tempo. A Bíblia dá como 3 dias. A duração é de 3 dias para a resposta neste mundo. Se eu assumir agora que eu sou o que eu quero ser, se for fiel e ele andar como se estivesse o maior alongamento dado para sua realização, é de 3 dias. Se há algo nesta noite que você realmente quer neste mundo, então experimente na imaginação o que você experimentaria na carne se você realizasse seu objetivo e ensurdecesse seus ouvidos e cegasse seus olhos para tudo que nega a realidade de sua posição. Se você fizer isso, você será capaz de me dizer antes de eu deixar esta cidade de Los Angeles que você percebeu que era apenas um desejo quando veio aqui. Será uma alegria regozijar-me contigo, sabendo que a criança que aparentemente estava morta, agora está viva. Esta menina realmente não estava morta, ela estava apenas dormindo. Você alimentou neste silêncio porque você tem a comida que ninguém mais conhece. Você deu sua comida a ela e se tornou uma realidade viva, ressuscitada dentro do seu mundo. Então você pode compartilhar sua alegria comigo e eu posso me alegrar em sua alegria. O propósito dessas lições é lembrá-lo da lei do seu próprio ser. A lei da consciência. Você é essa lei. Você só estava inconsciente da sua operação. Você alimentou e manteve vivas as coisas que não queria expressar neste mundo. Aceite meu desafio e ponha essa filosofia à prova. Se isso não funcionar, você não deve usá-lo como um consolador. Se não for verdade, você deve descartá-lo completamente. Eu sei que é verdade, você não saberá até que você tente provar ou refutar isso. Muito de nós aderimos aos ismos e temos medo de colocá-los à prova, porque sentimos que podemos falhar. E então onde estamos, não querendo realmente saber a verdade sobre isso? Hesitamos em ser corajosos o suficiente para colocá-lo à prova. Você diz, eu sei que funcionaria de alguma outra forma, eu não quero realmente testá-lo. Embora eu ainda não tenha refutado isso, ainda posso ser consolado por isso. Agora não se engane, não pense por um segundo que você é sábio. Prove, eu refutei essa lei. Eu sei que você tenta refutá-lo, você provará isso. Eu serei o mais rico para você provar isso. Não em dólares, não em coisas, mas por você se tornar o fruto vivo do que eu acredito que estou ensinando neste mundo. É muito melhor que você seja uma pessoa bem-sucedida e satisfeita depois de 5 dias de instrução do que ter ficado insatisfeito. Espero que você seja ousado o suficiente para desafiar essa instrução e provar ou refutar isso.
Agora, antes de entrarmos no período do silêncio, explicarei brevemente a técnica novamente. Nós temos 2 técnicas na aplicação desta lei. Todos aqui devem agora saber exatamente o que quer. Você deve saber que, se não o fizer hoje à noite, continuará desejando amanhã esse objetivo. Quando você sabe exatamente o que quer, construa em sua mente um evento simples que implica a realização de seu desejo. Um evento em que o eu predomina. Em vez de sentar e olhar para si mesmo como se estivesse na tela, você é o ator no drama. Restringir o evento a única ação. Restringir o evento a uma única ação. Se você vai apertar a mão, porque isso implica o cumprimento do seu desejo, faça isso e aquilo apenas. Não agite as mãos e em seguida passeie pela imaginação para um jantar ou para um outro lugar. Restringir sua ação para simplesmente apertar as mãos e fazê-lo uma e outra vez até que o aperto de mão assuma a solidez Restringir sua ação para simplesmente apertar as mãos e fazê-lo uma e outra vez até que o aperto da mão assuma a solidez e a nitidez da realidade. Se você acha que não pode permanecer fiel a uma ação, quero que você agora defina seu objetivo e, em seguida, condense a ideia que é seu desejo em uma única frase. Uma frase que implica a realização do seu desejo. Alguma frase como: não é maravilhoso? Ou se eu me sentisse agradecido porque achei que alguém foi fundamental para trazer meu desejo de passar. Eu poderia dizer obrigado e repeti-lo com o sentimento de uma nova e outra vez com uma canção de ninar, até que minha mente fosse dominada pela sensação única de gratidão. Agora nos sentaremos em silêncio nessas cadeiras com a ideia que implica a realização de nosso desejo condensado a uma única frase ou único ato. Vamos relaxar e mobilizar nossos corpos físicos. Vamos relaxar e mobilizar nossos corpos físicos. Então, deixe-nos experimentar na imaginação a sensação que nossa frase condensada ou ação afirma. Se você imaginar apertando a mão de outra pessoa, não use a mão física, deixe-a imobilizada. Mas imagine que abrigado em sua mão é uma mão mais sutil, mais real, que pode ser extraída em sua imaginação. Coloque sua mão imaginária na mão imaginária do seu amigo que está diante de você e sinta o aperto de mão. Mantenha seu corpo físico imobilizado, mesmo que você se torne mentalmente ativo naquilo que você está prestes a fazer. Agora vamos entrar no silêncio. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco longo, mas eu creio que o conteúdo é muito bom e vocês vão ter uma compreensão muito grande. E creio que através desse ensinamento que foi dado aqui pelo Neville Goddard, vocês vão conseguir cocriar a realidade de vocês. E como ele mesmo disse, em 3 dias, sendo fiel àquilo que você imaginar, com detalhes e tudo mais. Bom, meus amores, como forma de gratidão, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. E sou muito grata, imensamente grata por todos vocês que estão aqui. Inscritos e não inscritos. Um beijo no coração e até a próxima com conteúdo como este.